Eu costumo dizer que o Cantinho da Feijoada ele foi a minha primeira escola, a minha primeira faculdade. Faculdade da vida, no caso. E a gente, né, por necessidade, foi ajudar meu pai. Então, ou seja, a gente, né, trabalhava, estudava e praticamente morava aqui. Então, né, aqui a Brasilândia, ela sempre foi a minha casa, porque a gente residia mesmo ali no Elisa Maria. Só que sempre trabalhamos aqui na Brasilândia, estudamos aqui e fomos crescendo aqui. E aí foi uma evolução que, assim, é muito marcante e simbólica, porque a gente chegou sem condição nenhuma, com pouco que tinha, fizemos o que dava. Então, foi passando os anos aí, eu perto de fazer 17, 18, já estava perto de terminar a escola, e aí eu comecei a fazer um curso de técnico de administração, na Microlins, se eu não me engano. E aí eu fui aprendendo algumas ferramentas lá e comecei a aplicar no restaurante. Aí o restaurante começou a melhorar alguns processos, algumas coisas. E aí eu vi que, pô, tem um caminhozinho ali, mais ou menos, né? E, cara, foi assim, foi muito legal. Só que o meu pai, ele é cabeça dura, meu pai é ranzinza. Quem conhece o Manuelito aí, tem alguns que chamam ele de gordão, seu barriga, não sei o quê. De forma carinhosa, mas ele tem um gênero forte. Então, não é tudo que eu conseguia que eu aplicava. E aí, para o ajudar, eu me coloquei à disposição para poder aprender um pouco mais, né? Eu falei, não, vou aprender e tal. E o problema maior era a parte da cozinha. Minha mãe também é uma excelente cozinheira. Não vou falar que é melhor do que o meu pai, que eu estou fazendo marketing para o meu pai, mas eles cozinham, sabe, de forma excelente. E aí minha mãe também se colocou para ajudar, mas tipo, né, tem um serviço de casa, quem é mulher sabe, não é porque você cuida de casa que você não faz nada. Então minha mãe trabalhava em casa e ainda trabalhava no restaurante, então não tinha condição de dar conta dos dois, né? Conforme eu fui aprendendo, né, a cozinha, conforme ele foi me ensinando as coisas, eu fiquei muito interessado na área e bem na época mesmo entrou aquele programa MasterChef de gastronomia, né? Que não é de gastronomia, é de cozinheiros, amadores, enfim. E aí, cara, foi amor à primeira vista. Eu já me matriculei na faculdade de gastronomia. E o que eu aprendia lá, que o que ele me cabia, eu conseguia implementar aqui no restaurante. Então, assim, o movimento foi crescendo, o restaurante foi crescendo, coisas nem só de cozinha, tipo gestão, atendimento, a hospitalidade com o cliente, a excelência no que você faz, as coisas, o padrão altíssimo de qualidade, como de limpeza, enfim. Você está namorando, a mente vai a milhão, né? Você quer fazer o mundo, quer fazer o fundo. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque pelo que eu tô vendo, meu pai, ele é um pouco, né, difícil de lidar um pouquinho assim de algumas coisas, mas é um amor de pessoa, amo meu pai, é minha vida, foi o que, minha escola para tudo. Então, assim, só que eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisinha por mim, né? E aí eu tava namorando, eu falei, cara, e aí, que futuro que eu vou dar também, né? Porque eu trabalhava com meu pai, mas de qualquer forma eu era quase um funcionário do meu pai, então falei, preciso fazer alguma coisa para mim. E aí, conforme eu ia aprendendo as coisas lá, na época, chegou a ser um boom aqui também em São Paulo, eu acho que até no Brasil, como num todo, mas ficou muito popular nas regiões mais nobres, que eram os food trucks, né? Então, lá na época, na faculdade também, tinha alguns já que aventuravam em algum food truck, alugava ou participava de algum evento. E eu peguei e falei, cara, acho que é isso. Eu comecei a explorar um pouquinho a ideia, comecei a pesquisar um pouquinho sobre, mas eu não fiz uma pesquisa muito detalhada. E aí eu falei, fui com a cara e com a coragem, falei, cara, vou procurar. Tinha um primo meu que na época fazia faculdade comigo. E aí eu falei, mano, vamos. Ele falou, vamos. Então começamos a procurar um food truck. Procuramos um food truck usado para poder, né, de novo, escassez, pouco dinheiro, vamos fazer render a parada. E aí a gente procurou um food truck usado, achamos um food truck de hot dog, a gente ia trabalhar com hambúrguer. E, cara, eu peguei o food truck, a gente depenou ele e deixou ele a coisa mais linda. Eu acho, né, que eu não perdia nada para um food truck de bairro nobre, um food truck planejado, porque a gente comprou, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses reformando ele e fomos nós mesmos na mão de obra, eu e meu primo. Chegamos a contratar um pedreiro para poder fazer a parte hidráulica e elétrica do food truck. Então, assim, ele era totalmente equipado, tinha reservatório, tinha pia, tinha tudo. Então, assim, a parte mais engenhosa, assim, a gente delegou para um pedreiro fazer. E aí, o restante foi a gente, pintura, adesivo. Minha prima também, a irmã dele,
ajudou a cuidar da identidade visual, então foi super legal. Cara, assim, tava amando. Quando ele de fato ficou pronto, eu já estava no último semestre da faculdade. E aí o food truck ficou pronto. A gente começou a trabalhar, e aí a gente fez teste com a família, pô, todo mundo gostou, todo mundo adorou, a gente fez teste com o produto. E assim, Valber, por que hambúrguer, né? Por que um food truck de hambúrguer? Você aprendeu gastronomia, você né, trabalha com restaurante, por quê? Foi a necessidade também. Foi necessidade, foi carência da região, foi querer trazer alguma coisa diferente. O Cantinho da Feijoada até hoje, ele tem esse problema de não poder precificar da forma que deveria, ou que poderia, ou que deveria ser, pelo produto que oferece, pelo padrão de qualidade que oferece, por conta de você estar na Brasilândia. Só que na época isso foi um insight para mim. Porque da mesma forma, eu já sabendo de todo esse preconceito, vamos dizer assim, muitos também daqui, cara, sai daqui para comer em outros lugares. Não é porque a gente não tem bons lugares que as pessoas daqui não têm dinheiro ou que não pode pagar algo melhor, nem que seja uma comemoração. Né? Até porque, poxa, né, um aniversário, não vou falar um casamento, mas um aniversário, uma comemoração, um date com o namorado, com a namorada, enfim, eles vão fazer algo em outras regiões, num lugar legal, para tirar uma foto, não vou falar que se aparecer, mas para ter um momento marcante, uma experiência. E eu falei, cara, vai dar certo, né? Tem que dar certo. E aí a gente acreditou na ideia, não tinha hamburgueria artesanal aqui na época, se tinha, uma ou outra estava começando também. E aí quando a gente começou a mapear a região para onde a gente trabalhar, porque primeiro a gente focou na compra do food truck, depois a gente focou onde que a gente vai colocar. Então não teve business plans aí, não teve plano de negócio. Esse ponto que a gente está aqui hoje, ele era uma serralheria. E, né, serralheria era meio zoado, abandonado, enfim, era só um galpão, era só um local. Não tinha nada, enfim. E aí o proprietário do prédio, ele sempre foi o meu amigo, porque a gente era vizinho, né? E aí ele comentou comigo, né? Pô, o cara saiu ali, não sei o que e tal. Eu, de curiosidade, eu perguntei, qual que é o valor do aluguel? Na época, acho que ele falou para mim que era 1.500, 1.200. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ia pagar R$300 lá para usar o estacionamento do rapaz. E aí eu falei, cara, beleza, não, tá tudo bem, eu já descartei. Aí eu comecei a procurar outros lugares na região, só que eu não achei, não da forma que eu gostaria. Para mim tinha que ser um lugar perto, tinha que ser um lugar acessível, primeiramente, que a gente estava começando, não tinha dinheiro para poder pagar. Então, assim, envolvia vários fatores, eu não achei. Eu procurei também com o tempo que eu tinha, procurei e não achei. E aí, cara, eu falei assim, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Porque assim, aí eu comecei a colocar o lado, né, eu estava olhando pelos contras, aí eu comecei a olhar os prós. Eu falei, pô, é de frente o trabalho, eu vou conseguir dar uma atenção maior, eu vou conseguir chegar mais rápido, eu vou conseguir fazer produção, eu vou conseguir... Falei, cara, começamos. E aí eu também comecei a analisar. Se eu alocar ele para um ponto, né, o food truck ficar se movendo ele aqui em São Paulo, num todo, eu vou ter toda a encheção de saco de, tipo, todo dia desmontar, montar, desmontar, montar, desmontar, montar, que feirante é herói, eles deviam ganhar um troféu por fazer isso. E aí eu falei, cara, aqui é um salão, então assim, eu vou poder fazer uma cozinha. E aí na cozinha eu já faço minha produção, tá, não sei o quê. Eu falei, puta, é isso. Então eu conversei com meu primo, ele também topou, então fomos. E aí a gente, cara, com TNT, mano, tipo, escassez total. Forramos o teto com TNT, o piso a gente mesmo pintou com tinta de piso. Ficou jeitosinho, ficou fofinho. E aí colocamos o truck dentro, o truck era lindo mesmo, o truck, sabe, era fantástico. A gente comprou umas mesinhas e tal, e aí tinha um espaço no fundo que até foi Deus que parece que preparou, porque era uma serralheria e o cara tinha feito um escritório. E aí era de ferro o escritório dele. E aí aquele escritório virou a minha cozinha. A gente fez o hidráulica e tal, então assim, já ficou separadinho um cômodo para fazer a cozinha e a minha produção. Eu estava ainda no último semestre da faculdade, né? Então eu estava nessa correria e na época, quando a gente abriu o food truck, ficou pior ainda, porque eu saía às 6, 7 horas para vir trabalhar, chegava na faculdade lá, trabalhava no restaurante até às 6 da tarde, ia para a faculdade começava às 7, chegava em casa meia-noite, 1 e no outro dia toda essa loucura. Só que o food truck ele só trabalhava aos finais de semana. Então, assim, todos esses dias, depois que eu saí da faculdade, meia-noite, 11 horas mais ou menos, eu chegava aqui meia-noite e meia, eu não ia mais para casa, eu vinha para cá. Eu fazia a produção. O que seria essa produção? Molho, carne, tudo ia fazendo porcionado durante a semana, para quando chegava o final de semana, que era sexta, sábado, domingo, a gente ter produção suficiente para poder trabalhar. E às vezes eu saía daqui, cara, 3, 4 horas da manhã. Então já chegou a época assim de eu dormir 2, 3 horas. E aí, às vezes, no final do dia, assim, por exemplo, sei lá, dava umas 11 horas, meia-noite, na época a gente, logo no começo do food truck, não tinha muito cliente,
eu dormia assim em pé. Às vezes a minha mulher me ajudou na época, ela dava um toque assim, tipo, estava pescando. Doía a perna pra caramba também, então assim, foi bem difícil assim. Eu precisava de alguém para poder me ajudar. Minha mulher trabalhava comigo também na época no cantinho, que a gente se conheceu inclusive lá. Eu não tive nessa época assim, de novo, não sei se eu passei pelo mesmo problema com meu pai, não sei se eu tive confiança, maturidade, eu não sei também se eu não quis agregar muito trabalho nela, porque ela poderia ter se desligado do cantinho e vindo aqui cuidar também para mim e me ajudar. Eu preferi não. E aí tinha um tio na época meu que ele era o único da família que não tinha comércio, não tinha negócio. Ele trabalhava, inclusive, de funcionário. Eu falei, cara, vou dar um toque nele. Ele já tinha falado comigo várias vezes que queria fazer alguma coisa comigo e tal. Aí eu falei, ô tio, seguinte, mano, aconteceu uma parada aqui e tal, e aí, como é que tá pra você? Demorou. Só isso que ele falou, demorou. E aí, com menos de um ano, a gente acabou tendo que vender o food truck e expandir porque aumentou a demanda de cliente. Eu coloquei delivery, eu já tinha implementado o delivery no cantinho, e o delivery estava indo muito bem, então quando eu vim para cá, eu já vim com conhecimento de delivery. Então eu abri o food truck e com, sei lá, 3 meses eu já implementei o delivery. E hoje eu sou muito forte aqui na região por delivery. Todas as hamburguerias da região, acho que se juntar, é complicado falar isso, mas se juntar todos eles não dá o que eu vendo. Isso não é dados meus, é dados do iFood, é dados de mercado. E isso eu não falo com grandeza nem para diminuir eles, é uma coroação para mim, porque assim, eu me dediquei para isso, eu me preparei para isso, eu venho me preparando para isso. Foi uma série de coisas, porque eu trabalhava de manhã, eu já tinha terminado a faculdade, só que aí eu comecei a abrir hamburgueria todos os dias, ao invés de trabalhar agora só os finais de semana, depois que a gente saiu do food truck, eu comecei a abrir todo santo dia. Contratei uma funcionária que virou uma amiga para mim, a Wilma, sou muito grato a ela, me ajudou demais, num momento muito difícil, que na época eu não podia nem registrar ela, eu não tinha condições. Então assim, sou muito grato a Wilma. Me ajudou demais, e aí a gente começou a abrir todos os dias, então a demanda já começou a aumentar, então eu trabalhava também todo dia, de manhã e de noite, de manhã no restaurante, de noite na hamburgueria, que já não era mais food truck, era uma hamburgueria, só que agora só era delivery. Minha mulher engravidou, minha filha acabou de nascer, e aí eu estava naquela correria, restaurante, hamburgueria, e aí de madrugada em casa, né? Minha mulher tinha acabado de ganhar minha filha, ela trouxe a mãe dela, minha sogra, que também é uma rainha na minha vida. Me ajudou demais, ajudou a cuidar da minha esposa, né, no período de pós-gravidez. E aí minha mulher foi lá e me colocou na parede, né? Falou, tia aí, tipo, você não vai ver sua filha crescer, né? Então aí eu, já tendo às vezes alguns conflitos, né, de ideias diferentes, não era nem de briga, graças a Deus a gente nunca chegou nesse nível. Era de ideia, eu falava uma ideia, meu pai, não concordo, não sei o quê, enfim. Eu falei, então acho que eu vou sair. Aí eu vou conseguir dar um pouquinho mais de tempo para minha família e também cuidar um pouco mais do negócio. E o cantinho, poxa, meu irmão estava lá também, meu pai, minha mãe, um irmão meu, caçula, também acabou seguindo na mesma área, ele fez gastronomia também. Então, assim, na minha cabeça o restaurante estava em boas mãos, mas eu sempre, cara, se ele precisar de mim, nem que for para trabalhar lá de novo, é só me ligar e mandar mensagem, eu pergunto quando que eu vou começar. É minha família. Então, eu falei, estou de frente, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. Peguei, de fato, fiz essa comunicação, saí. Só que aí, de novo, veio o Valber, né? Eu não vou falar que sou, sei lá, eu sou inquieto. Eu comecei a ficar, acho que eu fiquei 1 mês e meio em casa, assim, de manhã, com a família e tal, mas já começou a me injuriar. E aí eu falei, cara, eu vou abrir todos os dias agora, só que eu vou abrir de manhã também. E aí eu comecei a abrir de manhã a hamburgueria. E aí eu comecei a trabalhar. Meu tio trabalhava ainda na época também no outro restaurante. Mesma coisa, meu tio era a mesma correria comigo. Trabalhava de manhã no restaurante e de noite, né, no nosso negócio. Aí eu comecei a trabalhar aqui todos os dias e, cara, de novo. Aí quanto mais a gente trampar, mais vai crescendo. É isso que é gostoso, né? De você ver, de você estar ali. Porque assim, é só trabalho, você só tem problema. A única coisa que você tem certeza quando você sai da sua casa é que você vai ter problema para você resolver, né? Alguns problemas bons, alguns problemas ruins, mas faz parte. Só que quanto mais eu trabalhava, mais eu crescia também. Então eu falei, cara, é isso aí. E aí quando eu comecei a abrir todos os dias, de manhã e de noite, aí já era. Começou a dar muito certo, eu peguei e de novo, fechei para me reformar. E eu fechei numa época difícil que foi a pandemia. E eu tinha um capital guardado, um caixa guardado que eu tinha feito, né, para a gente reformar. E aí foi onde a gente transformou a hamburgueria nessa amplitude que é hoje. Só que eu tinha feito uma reserva de caixa e, cara, acabou, assim, eu torrei tudo, porque o Valber é assim, esse cara aqui que coloca até o que não pode na loja, né? A gente tem um padrão, graças a Deus, a gente escuta isso de cliente. Isso que é importante, não da sua cabeça, né? Você vê que alguém está falando o mesmo pensamento que você. Eu trouxe a Vila Madalena aqui para Brasilândia, entendeu? Então, assim, as lojas são lindas.
E aí, ou seja, isso não é barato, custa caro. E aí o caixa que eu tinha feito, eu torrei tudo. E aí o abençoado na época do Dória fechou todos os comércios aí durante a pandemia. Eu fiquei, cara, sem dormir na época. Mas foi, graças a Deus, um salto na minha vida. Porque durante a pandemia, é triste falar, mas muitos comércios fecharam. Perderam suas empresas, etc. Só que enquanto eles estavam chorando, eu estava vendendo lenço. Porque eu sempre fui bom o quê? No delivery. E fecharam, e a única coisa que você podia fazer o quê? Era delivery. E eu já tinha delivery antes. Muitos dos que fecharam também foi porque não tinha. Então, quando tentou, cara, você meio que tentou trocar o pneu com o carro andando. Não dá, velho. Então, alguns conseguiram, alguns não. E eu já tinha. Então, assim, eu só reforcei, eu fortaleci, cara, e isso aí arrebentei. Eu tinha feito uma reforma para mim poder atender uma demanda. Com menos de 3 meses de pandemia, eu já estava tudo super lotado, já não conseguia mais dar conta. E aí, então, eu tinha um certo nome de respeito no mercado com alguns fornecedores. E quando ele veio, eu abriu mais portas ainda e mais condição comercial para mim, porque ele me trouxe visibilidade. Veio o Hambúrguer Perfeito, que, se não for o maior, é um dos maiores avaliadores de hambúrgueres do Brasil. Ele veio aqui, comeu, gostou, me avaliou, inclusive depois soltou a pesquisa lá, e a gente ficou entre as 50 melhores hamburguerias de São Paulo. Cara, meu Deus do céu, eu acho que eu fiquei acho que um mês direto assim com fila para poder entrar na loja, o pessoal conhecer. Só tinha essa na época, é um dos vídeos mais assistidos deles no YouTube. Mostrei toda a minha operação, a gente fez alguns hambúrgueres aqui. Tinha gente, ele gosta de uísque, tinha gente que vinha aqui, eu fiz um coquetel para ele de uísque, eu fiz curso de bartender também. E aí eu fiz um coquetel para ele de uísque aí, que eu sabia que ele gostava, eu era fã do cara, acompanhava o trabalho dele. Aí via a gente, mano, eu quero aquele coquetel que você fez pro cara e tal. Então, assim, me ajudou demais. E aí, de novo, vendi bastante, fiz mais um pouquinho de caixa. Que alguns estão comigo, alguns já saíram, mas assim, eu contei com muita ajuda durante esse percurso. Só que também, frutos também de muito trabalho e dedicação. Tanto pelo que a gente faz pela região, quanto pelo que a gente investiu aqui na região, onde ninguém nunca queria investir. Hoje, eu já vejo, igual eu falei, na época eu não tinha. Quando eu terminei de reformar esse salão aqui há 2 anos atrás, 2 anos e meio, que a gente fez esse palácio aqui, ninguém tinha a loja que a gente tinha. E quando, né, aqui é um ponto final, o pessoal passava assim e ficava assim, ó, por quê? Hoje já tem bastante comércio assim, tem bastante loja, tem bastante empreendedores. Aqui eu acompanho o trabalho de alguns, né, fizeram lojas bonitas, fizeram lojas grandes, investem muito bem, vendem muito bem, tem produtos maravilhosos e excelentes. Mas na época não. Então é fruto também de um bom trabalho. Inclusive, hoje, até um outro insight, né? Eu comecei durante aqui, então assim, foi me moldando, foi me fazendo um melhor empreendedor aqui na região. Porque hoje, se eu chego com essa mentalidade, com essa estrutura, eu tinha o dobro de faturamento aqui, tranquilamente. Porque, infelizmente, também durante esse percurso, eu perdi alguns clientes. Né? Um delivery que, beleza, ele vende muito bem, mas eu já cheguei a deixar cliente demorando 2 horas para poder aguardar um pedido. Teve alguma reclamação, eu não tive a tratativa ou a rápida tratativa para poder resolver o problema dele. Então, assim, eu preciso ainda mudar alguns paradigmas, eu preciso ainda poder mudar a mentalidade de algumas pessoas, eu preciso também que eles me dêem a oportunidade de uma segunda compra, de uma segunda chance, mas mesmo assim, durante esse percurso, eu conquistei muita gente que virou nosso fã, que virou cliente, alguns virou cliente amigo, tem alguns que viram nossos defensores nas redes sociais, de quando alguém, não sei o quê, uma época eu comprei, pá, não, mas o Quebrada não é assim. Então, a gente conquistou muito fãs lovers aí, quebradas lovers aí pela região. E aí, até por conta disso, o sucesso repentino também de Pirituba, porque lá eu já cheguei com a receita do bolo pronta, né? Então, eu repliquei o que deu certo. Aqui não, aqui eu tive que testar o que dava certo. Isso aqui não deu certo, só que eu sempre fui uma pessoa que eu me permito ao erro, mas eu erro muito rápido. Eu não deixo eu errar demais. Então, assim, eu testo coisas tranquilamente. Cara, hoje eu estou fazendo um delivery de moto, amanhã eu posso tentar de helicóptero, amanhã eu posso tentar de drone, mas se não der certo, eu vou trocar rápido. Então, só que nesse percurso de erros e acertos, você acaba, às vezes, deixando alguém descontente. Cara, você quer ser empreendedor, você tem que saber num todo. E não é obrigação. E mesmo às vezes você fazendo isso, você ainda conta com problemas externos para você se quebrar. Então, a gente aqui hoje na empresa, a gente faz, eu nem sei, às vezes eu pergunto para eles, não, chefe, é legal, não sei o quê. Mas hoje a gente coloca como obrigatório eles fazerem um curso por mês.
E só que na época eu fui obrigado até não vou falar que ameaçar, mas quase nisso, de soltar a advertência. Porque eu falei assim, se vocês não entregar o curso, é uma advertência no final do mês e a gente repassa, né? De final de semana a gente cobra 10%. Então a gente repassa esse valor para eles. Eu falei, vai perder os 10% de caixinha, para meio que forçar eles a estudar. Talvez na cabeça deles eles falam assim, cara, eu sou não sei o que, fica meio briga. Mas eles vão me agradecer lá na frente. Hoje não, mas eles vão me agradecer lá na frente. Porque até um dia, se ele sair daqui do Quebrada, ele vai ter oportunidade melhor de emprego, ele vai ganhar mais e um dia ele vai poder falar assim, o Quebrada ajudou a mudar a minha vida. E se ele continuar comigo, ele vai crescer, porque ele se formou até lá. Eu entendo também que se eu não dou oportunidade para eles, eles vão sair daqui. Eles vão trabalhar em outro lugar, porque eles vão também, da mesma forma que eu quero que eles se expandam a mente, eles vão expandir e vai falar, cara, aqui eu não vou ter mais oportunidade. E aí eu já vou perder, de repente, uma pessoa que eu formei, eu me dediquei, ele aprendeu, trabalhou comigo, e aí alguém pega pronto no mercado amanhã depois, coloca R$200 a mais e leva o cara que eu... Entendeu? Então, assim, eu sou obrigado. Meu pai, às vezes, ele pega no meu pé com isso. Pô, você fica abrindo loja, não sei o quê, foca aqui e tal. Mas, para mim, tá tudo bem. Cada um tem um objetivo na vida, um propósito. Não sei qual é o meu propósito ainda. Mas eu quero poder abrir o máximo que eu puder, dando, lógico, conta, né, de tudo isso, mas para eu também poder dar oportunidade para eles crescer. O que eu puder fazer aqui para eles, para a região, eu vou fazer e eu acho que, né, de novo, eu me coloquei em muitas posições durante a minha vida. Inclusive, quando eu trabalhava com meu pai, eu me colocava na posição sempre de funcionário. Por mais que eu ajudava, eu estava ali, dividia a responsabilidade, cheguei muito tempo até gerenciar o restaurante. Meu pai precisou fazer algumas viagens para o norte, para o nordeste, e eu sempre me coloquei no lugar de funcionário. E eu estando nesse lugar, eu me coloco nesse lugar e eu tento ter empatia. Então, assim, você trabalhar num lugar para que você só tenha aquele salário seco no final do mês é foda, entendeu? E por que às vezes as pessoas, inclusive mais por conta da região também, não é só Brasilândia não, isso é num todo, região periferia, por que eles procuram ir para um caminho errado? Um caminho da droga, um caminho de crime, de assalto, etc. Porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque na casa dele também tem gente precisando comer, tem gente precisando fazer um monte de coisa. Então, assim, o tanto de oportunidade que eu puder gerar para ele, eu vou gerar. Agora, se ele vai aceitar ou não, eu não sei. Só que aí envolve a mentalidade. O mundo do crime, ele é muito rápido. Você ganha dinheiro sim, senão a gente não via, né? Senão ninguém estava nesse... Só que da mesma forma, você morre muito rápido, você é preso muito rápido, você também traz muitas desgraças para você e para sua família no todo. Então, assim, se a pessoa tiver uma mentalidade diferente, cara, eu não quero passar por isso, eu não vou passar por isso, eu vou passar por um caminho diferente, eu vou trilhar o meu caminho, eu vou fazer a parada acontecer independente da minha situação. E aí ele tem uma mentalidade e fala assim, eu não vou por esse caminho, eu vou por outro caminho. Só que aí, qual é o caminho que você vai oferecer para ele? Ser empacotador de mercado? Receber um salário de menos de R$1.000? Enfim, tem algumas empresas, não vou nem citar os nomes, que seria antiético da minha parte, que conseguem pagar um salário de R$600, R$700. Às vezes a gente recebe aqui currículo e vai olhar na carteira do colaborador, cara, gigante assim do fast food, paga menos de R$1.000. Eu falo, cara, como que eles conseguem? Eu não consigo. E quando eu digo que eu não consigo é porque nem que eu pudesse, mas assim, como que você vai motivar uma pessoa a receber esse valor? Assim, cara, eu preciso mudar a vida deles, porque eu mudando a vida deles, eles automaticamente vão mudar a minha vida. Se eu pensar neles, eles vão pensar em mim, porque antes de eu ser o Valber de hoje, antes de eu ser o empreendedor, eu era funcionário. E no funcionário você tem aquele salário. Então, assim, cara, eu posso proporcionar uma caixinha, posso proporcionar algo a mais, uma bonificação, uma comissão, colocar algumas metas para que eles também usufruam daquele valor. Poder ofertar um cargo maior. A gente trabalha com hierarquia aqui dentro da empresa, porque, cara, ele vai chegar tipo auxiliar de cozinha, mas ele pode chegar a chapeiro líder, cozinheiro líder, ele vai chegar como cominha aqui, mas ele vai chegar com um cargo de supervisor de atendimento ou gerente de loja, que for o caso. Essas lojas de Pirituba tem um gerente lá, que a loja tem um gerente. Para você trabalhar num lugar, você tem que trazer um currículo. Qual que é seu currículo? Não tenho nenhum, não terminei nem a escola. Você vai trabalhar onde? Aquele ditado, você jogou aonde, querido? Vai para chegar aqui. Então ele não vai ter oportunidade. Onde que vai ter oportunidade mais fácil? E ele precisando de dinheiro rápido. Agora, se você der a oportunidade dele trabalhar, mesmo ele não tendo a formação, você o formando, e quando ele chegar aqui, você dá curso para que mesmo que um dia ele saia daqui, ele procurar um emprego melhor, já é uma causa social. Então eles fazem um trabalho assim, eu quero poder fazer um trabalho assim ou ajudar algum parceiro, porque sozinho a gente não faz nada, precisa de parceiro. Para que a gente consiga fazer um trabalho desse nível, ou seja, a gente, além de proporcionar, cuidar da comunidade, gerar emprego também para a comunidade. Isso vai me ajudar, porque eu já vou ter mão de obra
e ao mesmo tempo ajudar eles para que eles não vá para um caminho, não precisem ir para um caminho assim. Que eles consigam aqui, através de trabalho, através de mentalidade diferente, eles consigam também ter um futuro diferente, proporcionar um futuro diferente para a família deles. Porque tem um restaurante também que eu sou fã dele, ele é de gastronomia, é o Rodrigo Oliveira, para mim é o maior chefe de cozinha do Brasil, assim. Ele tem o Mocotó lá, o restaurante, e ele tem um trabalho assim que inclusive o nome chama Quebrada, Alimentando a Quebrada. Cara, eu já pensei em ligar 10 vezes para ele, para me poder ajudar de alguma forma. Só que assim, ele está na Vila Medeiros. De novo, meu coração é aqui na Brasilândia. Então eu posso ajudar. Eu sei que eu tenho capacidade, eu vou ajudar muito. Só que eu não sei se de repente, porque assim, da mesma forma que ele fez ali para a Vila Medeiros, eu quero fazer para a Brasilândia. Então eu quero achar alguém tão bom quanto, tão parceiro quanto, tão apaixonado quanto, para mim poder fazer um trabalho tão grande assim. Então já fica até um apelo aqui. Se alguém estiver vendo aí esse documentário, enfim, quiser participar, quiser fazer parte, ou já tem um trabalho parecido, entre em contato. O Instagram é @quebradaburger, o meu é @valberbonfim, então entre em contato, vai ser, cara, muito bem-vindo, a gente vai sentar, vai conversar, vamos validar, porque, ou seja, se pessoas conseguiram, se o Holy Burger conseguiu fazer um trabalho, legal lá, seja até, acaba sendo até de Deus mesmo, né? É uma obra isso daí. O Rodrigo Oliveira conseguiu fazer lá na quebrada dele, que é uma quebrada lá também, e a gente conseguir fazer aqui na nossa quebrada, pelo amor de Deus, isso aqui para mim já vai ser, acho que o maior troféu ganho, independente de loja, independente de tudo. Por quê? A gente vai estar fazendo pela nossa comunidade e vai estar devolvendo o que ela sempre me deu, que for me proporcionar tudo que a gente tem hoje, tudo que a minha família vem conquistando aí. Então, se a gente puder proporcionar um pouquinho disso daí, já tá top.